Olá a todos, eu sou a Amélia, sou fisioterapeuta já há mais de 10 anos e o meu percurso profissional sempre foi muito dirigido para as áreas de Pilates, especificamente Pilates clínico e também, e sobretudo nos últimos anos, de intervenção nas áreas da saúde da mulher. É a minha intenção hoje vir aqui falar um bocadinho sobre esse percurso, sobre este meu percurso, e vou falar especificamente de uma área com a qual lido diariamente, que é a gravidez. A gravidez é uma das grandes fases que pautam a vida de uma mulher, juntamente com a menopausa e o pós-parto, não é? Gravidez, pós-parto e menopausa são frases que marcam a vida de uma mulher pelas alterações anatómicas, fisiológicas que podem ocorrer e pela série de sinais ou sintomas que podem decorrer dessas fases. A gravidez é uma área que eu vou falar especificamente hoje, ou vou apresentar um caso específico de uma grávida. Decorre ao longo de aproximadamente 40 semanas, nem todas chegam a termo, e dividimos em 3 trimestres, sendo que o primeiro vai normalmente até à 13ª semana, o segundo vai até à 26ª, mais ou menos, e depois o último será aquele em que vai até ao fim da gravidez, não é? Culminando com o nascimento do bebê. Nestes 3 trimestres vão ocorrer diferentes alterações, mudanças no corpo da mulher, que são necessárias e fundamentais para que o bebê cresça, se desenvolva de forma saudável, para o corpo da mulher estar preparado para esse desenvolvimento, preparar-se para o momento do parto e também depois para o pós-parto, amamentação e outros desafios. Estas alterações, embora sejam normais e expectáveis que ocorram, podem também dar origem a disfunções que podem agravar a qualidade de vida da mulher nesta fase e exacerbar sintomas mais incómodos, impedir funcionalidade e impedir também a realização das AVDs de forma autónoma. Então, na gravidez vamos ter grandes alterações, sobretudo a nível hormonal. Para nós, enquanto fisioterapeutas, interessam-nos sobretudo as alterações que ocorrem nas hormonas progesterona, estrogénios e relaxina, porque vão atuar nos tecidos sobre os quais nós podemos ajudar ou intervir. Então, a progesterona está relacionada, por exemplo, com uma diminuição da motilidade intestinal, que vai contribuir para um quadro de obstipação. E este quadro de obstipação, muitas vezes em situações mais crónicas, pode originar ou pode estar na origem de uma disfunção do pavimento pélvico, por exemplo. Sabendo que o pavimento pélvico é uma estrutura em íntima relação com outras estruturas estabilizadoras, temos aqui já um ponto que merece a nossa atenção. Também é responsável pelo aumento da temperatura corporal da grávida e pelo armazenamento de maior gordura. Os estrogénios estão relacionados com o aumento da libertação de receptores para a relaxina, que vai atuar no tecido colagênio, a nível de colagênio, que vai atuar nos tecidos-alvo da cintura pélvica, tornando mais laxos, mais relaxados, não é? Para preparar para este crescimento do bebê e para o momento do parto. Estas alterações vão acontecer em todos os sistemas, basicamente. Vamos ter alterações no sistema reprodutivo, não é? Pelo aumento do tamanho do útero, que vai acomodar um novo ser em desenvolvimento, o aumento do volume sanguíneo no útero. Vamos ter alterações no sistema renal, no sistema gastrointestinal, como já vimos, aumento da frequência urinária. Pode haver também uma obstipação aqui associada, não só pelas alterações hormonais, mas também depois pelo crescimento do bebê e do útero, que podem comprimir a zona do reto. Vamos ter alterações a nível do sistema cardiovascular e respiratório, nomeadamente aumento da frequência cardíaca. Vamos ter também uma diminuição da tensão, um aumento do volume sanguíneo global. E vamos ter também uma sensação de dispneia que vai aumentando à medida que a barriga também cresce, porque o bebê vai afastando, vai empurrando o diafragma para cima, não é?
Então vamos perder capacidade de respiração de diafragmática, que se vai tornando mais costal lateral. Temos também alterações dermatológicas, pode ocorrer o aparecimento de estrias, pode a nível da linha alba, podemos também ter alterações de outro tipo. E não podemos nunca esquecer as alterações a nível emocional, ok? Estas podem ser mais marcadas em algumas mulheres do que outras. Normalmente elas podem estar mais sensíveis, mais ansiosas, com mais dúvidas, medo. E é importante nós estarmos atentos, sermos disponíveis para ajudar naquilo que pudermos, mas se acharmos que estes sintomas são exacerbados, eventualmente encaminhar para outro profissional que poderá ajudar ou que terá ferramentas para ajudar a ultrapassar esta fase. Estas alterações são então normais e nós devemos estar, e fazem parte do processo, nós devemos estar cientes delas, porque a nossa avaliação e a nossa intervenção vai ser pautada por estas alterações. A intervenção do fisioterapeuta em saúde da mulher está descrita pela Organização Internacional de Fisioterapeutas, com vários pontos, vários aspectos nos quais podemos e devemos intervir. Relativamente a esta área específica, esta época específica da mulher, numa idade reprodutiva, está descrito que o fisioterapeuta tem um papel muito importante na avaliação e no tratamento de disfunção musculoesquelética relacionadas com a gravidez, com o aumento da barriga, o aumento do peso, com o pós-parto e também com os cuidados ao bebê. Está descrito também a intervenção do fisioterapeuta na gravidez de risco que implica uma imobilidade prolongada e com todas as consequências que daí podem advir. Intervimos também nos cuidados pré e pós-natais, nomeadamente ao nível do exercício da atividade física, a assistência à amamentação e outros problemas associados, na prevenção, no tratamento e também na avaliação da disfunção do pavimento pélvico, que muitas vezes pode existir antes de engravidar, mas a maioria das mulheres pode não ter consciência disso ou não dar a devida atenção a esses fatores e depois durante a gravidez essa disfunção pode se acentuar ou pode surgir então disfunção que se pode perpetuar no pós-parto se não for devidamente avaliada e acompanhada. Também temos um papel de destaque no treino da paciente, da nossa utente e do companheiro, através do ensino de estratégias para alívio da dor durante o trabalho de parto, Por exemplo, através do ensino de técnicas de relaxamento, massagem, ensino do companheiro a fazer massagem para alívio das dores do parto, técnicas ou exercícios de consciência corporal, de exercícios de consciência respiratória que vão ajudar a ultrapassar esta fase. Isto tem um papel importante, sobretudo nesta época de pandemia e quarentena pela qual passamos, porque hoje em dia as mulheres são aconselhadas a ficar em casa o máximo tempo possível antes de se deslocarem ao hospital e aqui estas estratégias podem assumir um papel de destaque. Também tem um papel importante do fisioterapeuta em situações específicas relacionadas com gravidez de atletas, não é, profissionais ou mulheres mais jovens ou então mulheres consideradas mais velhas ou gravidez numa idade mais tardia. Hoje venho tentar expor aqui um caso que tenho acompanhado ao longo deste ano. É um caso simples, mas que reflete a maioria das situações que vêm a ter connosco, não é? Existem várias, uma variabilidade muito grande e nós devemos, enquanto profissionais de saúde, estar despertos para todas as situações que nos podem surgir. Mas então eu trago-vos aqui hoje o caso da Maria, é um caso simples. A Maria veio ter comigo no início do ano, em janeiro, e vinha com sintomas de dor lombar e vinha com uma forte indicação e uma vontade própria marcada de fazer aulas de pilates clínico. Acho que já tinha familiares que tinham feito durante a gravidez e gostaram bastante e a própria médica obstetra também já tinha tocado nesse assunto. A Maria tem 39 anos,
já é considerada uma gravidez mais avançada. É a primeira gravidez, foi planeada e está a decorrer sem complicações. Está grávida de 14 semanas na data da avaliação. A data prevista do parto está para meados de julho, ainda não nasceu, ainda faltam algumas semanas. A Maria é psicóloga, trabalha numa escola profissional com grupos de miúdos, mais ou menos em idades ali, termo da adolescência, jovens adultos, e queixa-se de dor na região lombopélvica, uma dor localizada, bilateral, sem irradiação, refere alguma tensão, alguma dor a nível da cervical, mas não é algo que parece incomodá-la bastante, muito, não é? Estes sintomas são mais persistentes ao fim do dia, sobretudo porque a Maria passa muitas horas na posição de sentada durante o trabalho e quando chega a casa um banho quente normalmente é aquilo que lhe promove uma maior sensação de alívio. Durante o fim de semana, que é quando a Maria está em casa, esta dor e este desconforto são um pouco significativos. Relativamente à gravidez em si, a Maria tem referido bastantes enjoos matinais e alguma sonolência, o que lhe confere uma baixa energia e uma fadiga acentuada, o que se torna ainda mais difícil conciliar com as horas que a Maria passa no trabalho e esta dor ganha uma maior dimensão, talvez por estas situações. Questionada relativamente a queixas pélvicas, a Maria apenas refere que ficou ligeiramente obstipada depois de engravidar, algo que não tinha antes, mas que não é algo também que incomode muito, está a notar ainda no início. Não refere nem perdas de urina, nem fezes, nem outra dor pélvica. Mesmo antes de engravidar, nunca foram sintomas que a incomodaram. Questionada sobre esta dor já existir antes de engravidar, a Maria respondeu que sim, existia esporadicamente, sobretudo em situações de stress. Relativamente ao histórico anterior, refere que na adolescência algum médico lhe terá falado numa escoliose, quando começou a surgir esta dor, na altura da universidade, mais ou menos, mas nunca foi feito nenhum exame, nem nenhum estudo mais profundo. Não tem outros dados relevantes relativamente à história clínica, tem sido uma jovem adulta perfeitamente saudável e sem complicações de maior. Medicação, a única coisa que está a fazer são suplementos vitamínicos, dirigido especificamente para a fase que está a viver. Costuma fazer caminhadas regulares quando não está muito cansada, sobretudo. E antes de engravidar fazia yoga. Fazia yoga para tentar relaxar. Maria descreve que é um bocado ansiosa, estressada pelo próprio trabalho em si, a exigência e das horas que passa em contacto com alunos, normalmente são mais de 8, são aproximadamente 10 horas por dia, e então procurou yoga na tentativa de relaxar, de conseguir mais calma. Tinha parado pouco antes de engravidar por incompatibilidade de horário. Relativamente a esta fase que está a viver, Maria refere que se sente um bocadinho mais ansiosa, mas será sobretudo com a tentativa de conciliar o trabalho com a falta de energia, com a sonolência e com os enjoos que a têm incomodado bastante. O que faz com que esta dor, que embora não seja muito intensa, a incomode um bocado mais, porque a Maria tem algum receio que esta dor vá agravando à medida que a gravidez for avançando. Ainda está no início, no momento da avaliação, e ela está com algum receio que esta dor se perpetue e que vá interferir na qualidade de vida da Maria. Dela, não é? A médica obstetra que a acompanha falou, perante esta descrição destes sintomas, falou na possibilidade de uso de cinta pélvica ou procurar então fisioterapia. E também já tinha falado na possibilidade de aulas de pilates para grávidas. Relativamente ao uso de cinta, a Maria foi aconselhada a usar numa fase mais avançada, não ainda nesta fase, mas a Maria, daquilo que pesquisou, já vem com uma ideia um bocado pré-definida e não está com muita ideia de usar cinto pélvico. Quando me questiona sobre a minha opinião,
Normalmente o que eu digo é que tento deixar sempre o uso de cinto, de cinta ao critério da grávida, da mulher. Explico sempre os benefícios e os riscos, não é? Realmente o cinto pode ajudar em alguns casos no alívio da dor, pelo aumento da sensação de compressão e aumentar ali as forças de estabilidade da cintura pélvica e diminuir a dor, caso seja esse o motivo da dor, mas também por outro lado vai diminuir o trabalho ou a ativação da musculatura estabilizadora profunda. Então deve ser sempre usada com peso e medida, não é? Se possível usar por curtos períodos de tempo, intercalar a utilização com não utilização. Mas deixo sempre ao critério e com a evolução dos sintomas, não é? Aquilo que fizer com que a mulher se sinta melhor. Continuamos a nossa avaliação. No dia da avaliação, a Maria vinha com uma dor reduzida, classificou como 4 na escala visual analógica. Normalmente, no dia a dia, referiu que era esta a sua intensidade de dor. Na cervical refere mais tensão, uma sensação de prisão de movimentos na zona dos ombros omoplatas, classificou como um 2, dor, desconforto na escala visual analógica. Fizemos a avaliação postural da Maria, nos diferentes conjuntos posturais, na mudança de conjuntos posturais, de passar de pé para sentada, como ela se senta, como é que ela anda. Verificamos uma tendência para uma cifose e uma elevação dos ombros, aqui um tronco fechado. A Maria é alta, diz que sempre foi algo que referiram desde nova. Tem um achatamento da lordose lombar e parece ser ali uma posição em retroversão da bacia, um encaixe compensatório, mas que ela refere como se calhar algo que sempre fez parte dela. Tentamos procurar reproduzir os sintomas, não é? Para tentar avaliar de onde poderia vir esta dor da Maria, e embora não existam testes standard para avaliação da dor lombopélvica na grávida, e sabemos que a dor pode vir da região lombar ou da cintura pélvica, nós tentamos fazer testes, os testes mais específicos são os testes de provocação de dor, e tentamos despistar na cintura pélvica, não é? Na articulação sacroiliaca e sinfise púbica, e também tentamos despistar uma possível origem na coluna lombar, que normalmente é onde as grávidas também referem esta dor. Os testes de provocação de dor deram negativos. A Maria também veio de manhã à avaliação, vinha praticamente sem dor. Então todos os testes deram negativos, ou seja, não conseguimos reproduzir os sintomas, mesmo na palpação. No entanto, no Active Straight Leg Raising, conseguimos verificar que apesar de não haver dor ou desconforto, a Maria tem uma rotação da pelvis tanto na elevação do membro inferior direito como do membro inferior esquerdo, o que nos pode aqui alertar para alguma possibilidade de alteração em termos de estabilidade ou de trabalho ativo. Fizemos também testes de avaliação da estabilidade ou do controle motor, nomeadamente a nível de multífidos, transverso abdominal, que verificamos alguma dificuldade na sua ativação, sobretudo do transverso abdominal, talvez relacionado com o déficit destas estruturas e também com a pobre consciência corporal da Maria relativamente ao corpo e à sua ativação. Na palpação dos multífidos verificamos ali alguma diminuição da consistência, sobretudo entre L4 e L5, e também alguma dificuldade na sua ativação, mas mais uma vez também pode estar relacionado com o déficit de consciência corporal. Fizemos também a avaliação do pavimento pélvico, que era algo que a Maria também já vinha com intenção de fazer, porque já tinha ouvido falar sobre as possíveis disfunções relacionadas com esta estrutura durante a gravidez. Inclusive, já tinha tido colegas que tinham feito esta avaliação, mas vinha sobretudo com uma vontade expressa de ter mais consciência corporal desta estrutura. A Maria tem uma ideia de um parto mais natural possível,
contrariamente ao que vemos normalmente, Maria é um nome fictício, desculpem, esqueci-me de dizer no início, a Maria nem sequer sabe se é um menino ou menina, prefere surpresa total. E então quer-se dotar de ferramentas ou de conhecimento que lhe permitam estar mais preparada possível para o momento do parto, sem recurso, ou dentro do possível, não havendo complicações, a instrumentos ou outros apoios. E então esta avaliação do pavimento pélvico também tem esse foco, consciência destas estruturas e prevenir também uma possível disfunção. Fizemos então a palpação. Normalmente eu deixo sempre ao critério da grávida fazer ou não. Explico a importância da avaliação destas estruturas, mas claro que é sempre com a autorização da grávida. Sobretudo quando fazemos exercício, quando pretendemos iniciar uma atividade física, esta avaliação ganha papel de destaque. Na palpação nós procuramos identificar o tónus de repouso, o tónus em contração, procuramos assimetrias, pontos de dor específicos, pedimos a contração, relaxamento com diferentes velocidades, capacidade de manter, endurance, amplitude, ou seja, tentamos avaliar todas estas situações para perceber se estaremos perante alguma disfunção. E é importante porque estas estruturas, juntamente com o músculo respiratório, né, o diafragma, são importantes estabilizadores, têm um papel importante no nosso alinhamento, na nossa postura e depois no desencadear ou não de uma possível disfunção, dor ou desconforto. Trabalham em sinergia. A Maria, questionada sobre os objetivos da nossa intervenção, de fisioterapeuta, ela vinha com a ideia de aliviar a dor e a tensão, não é? A tensão cervical, sobretudo a dor, porque mais, não pela intensidade em si, é uma dor ainda relativamente não muito intensa e que não impede a realização das AVDs, mas mais porque ela está com algum receio que esta dor se mantenha ao longo da gravidez, uma vez que ainda está muito no início. No entanto, ela vem com o foco, não é? Este é o objetivo principal, mas vem com o foco em dar continuidade depois para aulas de Pilates clínico, que ela tem como objetivo de integrar numa turma de grávidas, e também vinha com esta forte vontade de esclarecer dúvidas relativamente ao pavimento pélvico e ao papel desta estrutura na gravidez e depois no pós-parto. Antes de avançarmos, vamos só fazer aqui uma breve consideração. A dor lombopélvica é talvez a queixa mais frequente pela qual as grávidas nos procuram durante a gravidez. É a dor mais comum, não é? Na grávida, e pensa-se que pode ser resultado de uma combinação de fatores hormonais e alterações biomecânicas que podem levar à origem destes sintomas, não é? O aumento do peso corporal, o aumento do volume abdominal com o crescimento do bebê, do volume mamário, alteração do centro de gravidade e alterações na postura na tentativa de compensar todas estas outras mudanças que vão ocorrendo, associadas provavelmente a um déficit do sistema de estabilização passivo, que vai estar sob efeito das alterações hormonais, e a um déficit do sistema de estabilização ativo, pode então surgir esta dor. É importante estarmos atentos, procurar uma possível origem e depois tentar perceber como poderemos ajudar. Esta dor pode ser irradiada às vezes, no caso da Maria é uma dor bem localizada, sem irradiação, mas ela pode irradiar para a virilha, para o períneo, coxa, e temos que também estar atentos a estas situações. Sabe-se que a terapia manual e o exercício terapêutico e a educação serão provavelmente as ferramentas mais indicadas, não serão as únicas, mas serão as mais indicadas para ajudar a ultrapassar esta fase e tentar ou evitar recidivas ou a cronicidade. O pavimento pélvico, como já vimos, também é uma estrutura de destaque durante a gravidez. É importante avaliar sempre que possível, embora deixe sempre, como já referi, ao critério da mulher, querer fazer ou não esta avaliação.
No entanto, pela sua relação íntima com a musculatura abdominal e multífidos e também diafragma, não é? É uma estrutura que também vai sofrer aqui alterações com a gravidez, alterações a nível hormonal, a nível físico também, e que pode também dar origem a dor ou outros sintomas, outros sinais de disfunção, aos quais devemos estar atentos, não só para o tratamento de um sintoma com o qual a mulher nos procura, mas também e sobretudo com a possibilidade de integração numa turma de exercício, neste caso específico de Pilates. É sempre algo ao qual devemos estar atentos e devemos também dirigir a nossa atenção. Assim sendo, na Maria, nós iniciamos um plano de intervenção, sobretudo numa primeira fase para alívio da dor. Recorremos a técnicas de terapia manual, terapia, nomeadamente massagem, alguma mobilização, foco especial no ensino de estratégias diárias para promover a funcionalidade e o alívio da dor, como por exemplo evitar estar aquelas horas todas sentada na mesma posição, tentar levantar de X em X tempo, dar uma pequena caminhada, criar hábitos ou rotinas saudáveis, exercícios de consciência corporal para tentar uma correção ativa deste alinhamento, destas alterações, destas compensações que pareciam já existir e que provavelmente agora poderão se exacerbar, e também através de exercícios na tentativa de conseguirmos aumentar ali a estabilidade das estruturas ativas dos músculos estabilizadores. Fizemos também exercícios ou conseguimos trabalhar consciencialização do pavimento pélvico, uma vez que conseguimos fazer a palpação, e o que foi ótimo dar a noção à Maria de contração, de relaxamento, de amplitude e de sinergia desta estrutura com as restantes estruturas, com a respiração, com o trabalho dos outros estabilizadores. Fizemos também ensino de comportamentos promotores de desenvolvimento pélvico funcional, que também visavam ajudar aqui esta obstipação que a Maria referiu no início, que embora não fosse muito significativa, mas para evitarmos que ela evoluísse e causasse maior desconforto, e também para prevenir outros possíveis sinais ou sintomas de disfunção. E depois, naturalmente, evoluímos na nossa intervenção, não é? Com exercício terapêutico para depois integrar então a Maria numa turma de Pilates clínico para grávidas, já sem dor. Ok? Penso que, se não me engano, normalmente foram precisas 2 sessões para esta parte inicial de alívio da dor, exercícios de consciencialização e educação de comportamentos e hábitos diários. Depois fizemos mais 3 sessões individuais de exercício terapêutico, exercícios de Pilates clínico, e depois sim conseguimos integrar a Maria na turma que já tinha, uma turma que entretanto iniciou com grávidas mais ou menos com o mesmo tempo de evolução, e demos continuidade até hoje ao trabalho de Pilates clínico. O exercício terapêutico é altamente recomendado durante a gravidez. Sabe-se que, ou idealmente, as grávidas são aconselhadas a iniciar ou a manter alguma atividade física durante a gravidez, pelos amplos benefícios que estão descritos nesta fase. Devemos ter noção de que é importante a avaliação e descartar complicações graves que possam comprometer a segurança da grávida e do bebê durante a realização dos exercícios, mas consideram também que é a altura ideal para uma mulher iniciar ou adotar um estilo de vida saudável, sobretudo porque é muito acompanhada e porque está muito motivada, não é? Quer passar por esta fase da melhor forma possível, com o menor número de complicações e também depois recuperar após o nascimento do bebê. Um comitê de opinião do Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas considera que o método de Pilates é uma atividade física segura durante a gravidez.
Devemos ter em atenção que a prescrição dos exercícios de Pilates nesta fase devem ser cuidada e adaptada às necessidades de cada mulher, porque não há duas gravidezes iguais, que os sintomas e os sinais são diferentes, os desconfortos também. Devemos perceber se já fazia exercício antes, se está a iniciar nesta fase, quais são os objetivos. Okay, há aqui todo um quadro ao qual nós devemos ter especial atenção na altura de prescrever o exercício terapêutico Pilates clínico. Sobretudo, pesquisa de complicações e, sobretudo, quando elas vêm com sintomas de dor, como foi o caso da Maria. Mesmo muitas grávidas venham ter connosco sem nenhum sintoma específico a referir, só com esta vontade expressa de iniciar a prática de Pilates, e mesmo nessas situações esta avaliação e esta adaptação ganha especial importância. Os exercícios de Pilates devem ser modificados para podermos trabalhar com a grávida, sobretudo ao longo dos 3 trimestres que vão ocorrendo alterações diferentes. Devemos, por exemplo, ter em consideração evitar as posições assimétricas pelo déficit de estabilidade do sistema passivo da mulher grávida, posições ortostáticas mantidas também pela possibilidade de diminuição da pressão e poder causar aqui uma queda ou uma sensação de desmaio. Também a posição de decúbito dorsal, os exercícios podem ter necessidade de ser alterados a partir mais ou menos da 16ª semana de gestação, por possibilidade de compressão da veia cava inferior. Devemos sempre ter em atenção que os exercícios devem ser de intensidade moderada, em superfícies realizados numa superfície plana, roupa confortável, e devem ser adaptados a cada grávida. Normalmente eu digo sempre isto nas aulas individuais e elas respeitam, mas quando passam para a aula de grupo, embora sejam grupos pequenos, normalmente 4 a 5 grávidas, elas tentam sempre fazer, é quase como se fosse uma competição. E o que a outra faz, ela também tem que fazer. Então eu tento dar sempre o foco de cada uma respeitar o seu ritmo, cada uma respeitar as suas adaptações, que são diferentes de mulher para mulher, e tentar que elas percebam isso, ok? Não é porque a colega do lado faz um exercício mais 1 ou 2 repetições que eu também tenho que fazer, ok? Temos sempre que estar atentos a estas adaptações e conhecer bem a grávida que temos à nossa frente. Precisamente por isso reforçamos sempre a ideia da avaliação, o acompanhamento individual e depois a integração na turma, pela variabilidade de quadros que podemos ter à nossa frente. Cada mulher tem uma história única antes de engravidar e a gravidez também é uma história individual e com características próprias. Sobretudo porque nesta fase todos os músculos de estabilização profunda, não é? O diafragma, a parede abdominal, o pavimento pélvico e os estabilizadores posteriores vão estar a ser alvo destas alterações hormonais de que já falamos e alterações físicas. O diafragma vai estar a ser comprimido e empurrado para cima, o pavimento pélvico vai suportar um peso maior e o transverso abdominal e restante da parede abdominal vai ser estirada, ou seja, ganha ainda mais importância a avaliação e o acompanhamento individual, sobretudo, ok? Para que hajam exercícios de consciência corporal, de adaptação do exercício, para que estas estruturas, embora estejam a sofrer alterações, consigam manter ou executar o seu papel de estabilidade o melhor possível. O Pilates tem grandes benefícios durante a gravidez. Nos últimos anos, inicialmente quando comecei a trabalhar, não era algo que era muito indicado. Hoje em dia, quase todas as grávidas que vêm ter connosco, vêm com indicação médica, ou por outros colegas que fizeram, ou familiares, ou até porque já fazem antes de engravidar e querem manter durante a gravidez. Sobretudo porque os seus benefícios, que são inúmeros, vão sendo cada vez mais sentidos, não é? E esta automotivação passa a palavra e penso que falam por si. Mas então, não havendo complicações de maior, o Pilates é muito importante porque ajuda a melhorar a forma física
e ajuda no controle do peso, que é desejável que não seja um aumento muito acentuado, ajuda aqui a melhorar a nossa imagem corporal, reduz o risco de diabetes gestacional, contribui para o aumento da força e da resistência muscular, diminuindo a sensação de fadiga e aumentando a sensação de energia, ajuda na correção da postura, ok? E nas adaptações que ocorrem ao longo da gravidez. É importante no controle da dor e do desconforto físico, por aquele equilíbrio que falamos de dar estímulo ao sistema de estabilização ativa, por compensação ao sistema de estabilização passiva, que nesta fase está mais enfraquecido. Aumenta a sensação de bem-estar físico e emocional, e também pela partilha muitas vezes com outras grávidas. Permite um retorno à forma física após o parto, ou ajuda também na recuperação pós-parto e nas diferentes complicações que daí advêm, e também parece ajudar a controlar ou a diminuir a obstipação. No entanto, devemos estar atentas a contraindicações, embora estas grávidas normalmente venham com indicação da obstetrícia para o exercício, devemos sempre questionar se não há nenhuma contraindicação e estar atentas a possíveis sinais que nos digam que não devemos continuar, nomeadamente patologias cardíacas ou pulmonares, colo do útero incompetente, risco ou ameaças de parto prematuro ou gravidez múltipla, embora sempre aqui será uma contraindicação, poderá ser absoluta ou relativa, depois depende de cada caso, sangramento persistente, placenta prévia depois das 26 semanas de gravidez pelo risco grave para a mãe e para o bebê, ruptura de membranas e situações de pré-eclâmpsia ou hipertensão induzida pela gravidez e também anemia severa. Devemos estar atentos a estas situações e, se possível, falar sempre com o médico que acompanha a nossa grávida, porque algumas contraindicações, como já referi, podem ser absolutas e a mulher tem mesmo que fazer repouso absoluto, mas também algumas podem ser relativas e então podemos sempre adaptar alguma forma de exercício que ela possa fazer ou de alguma forma que ela possa ser acompanhada e fazer uma modificação mais acentuada para essa grávida. Ou seja, é importante aqui mantermos uma via de comunicação com a grávida e também com o médico que a acompanha, ou o enfermeiro e equipa, para percebermos qual a melhor adaptação que poderemos fazer nessa situação. Atualmente, a Maria está grávida de 34 semanas, já está com um barrigão e continua a ser acompanhada nas aulas de Pilates. A dor lombar deixou de incomodar logo no início, entretanto, a Maria está muito motivada e então rapidamente integrou de forma voluntariosa os conselhos e os hábitos que foram ensinados logo no início das sessões. Depois conseguimos integrar na turma de Pilates e a Maria tem sido acompanhada e estes hábitos, comportamentos vão sendo sempre reforçados. Entretanto, a Maria também deixou de trabalhar, durante a situação de quarentena ficou em casa em teletrabalho, mas entretanto acabou por passar a pasta a outro colega e neste momento está de baixa. No contexto da pandemia que vivemos, a Maria ainda não tinha iniciado as sessões de preparação para o parto, estava inscrita e a ser acompanhada pelo Serviço Nacional de Saúde, que foram sessões canceladas quando surgiu esta situação, até porque as grávidas são consideradas um grupo de risco, na altura não se sabia bem e continua sem saber o impacto nas grávidas. E as aulas de Pilates e as sessões de fisioterapia também foram suspensas. A Maria, tal como outras grávidas, ficaram bastante perdidas porque sentiram-se sem suporte, não é? E então tentamos chegar aqui a alguma forma de acompanhamento e então tivemos que nos adaptar e surgiu a hipótese de dar continuidade às aulas através de uma plataforma digital, ou seja, aulas em modo online. A Maria está inserida numa turma pequena, eram 5, neste momento já só estão 3, porque entretanto 2 já tiveram o bebê, e foi foi relativamente fácil manter o acompanhamento, uma vez que já estávamos a trabalhar há algumas semanas, eu já as conhecia bem e elas também já conheciam
bem o método que estávamos a utilizar. E foi importante adaptarmos este acompanhamento, porque reduzimos as sessões, normalmente as sessões duravam 50 minutos, reduzimos para 30 minutos e fizemos 2 vezes por semana, eram com intensidade ainda mais reduzida, exercícios mais simples, sem risco para elas, não é? Uma vez que eu não conseguiria estar lá. E aqui assumiu um papel de destaque, o componente da educação e do aconselhamento. Ok? Ou seja, o fator positivo com isto tudo para mim foi uma maior responsabilização da mulher para uma gravidez consciente. Elas, talvez por sentirem perdidas, não é? Tornaram-se mais atentas, mais motivadas e então tem sido um caminho bonito. Partilharam as dúvidas comigo e entre elas e com outros colegas profissionais de saúde. E então foi um caminho, ainda continua, não é? Porque entretanto elas ainda não vão regressar às aulas presenciais, uma vez que a Direção-Geral de Saúde ainda aconselha as grávidas a manterem algum resguardo por serem considerados um grupo de risco. E pronto, tem sido este o percurso. O percurso da Maria foi um bocadinho diferente do percurso de outras grávidas e da Maria e de outras mulheres, tendo em conta a situação que vivemos. Independentemente disso, acho que nesta área de intervenção a palavra-chave vai ser sempre a avaliação, o ensino, a educação, a promoção da saúde ganha papel de destaque, não é? Eles são sempre os principais atores, ou devem ser o principal ator da sua recuperação e nós estaremos cá para os guiar. Maria vai se manter, o bebê só deve nascer agora em meados de julho, continuamos sem saber se é menino ou se é menina, e pronto, esperamos que tudo continue a correr bem. E pronto, era isto. Agradeço terem estado desse lado, espero que tenha sido interessante de alguma forma. Para mim foi, é sempre bom podermos partilhar um bocadinho da nossa experiência, é sempre uma forma de crescermos um pouco mais. Obrigada e até breve.